todos os 9 resultados desse fruto do Espírito. Vamos lá então, irmãos, juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é longanimidade. O que significa essa palavra? A palavra longanimidade vem do grego longanime, que quer dizer tardio em se irar, aquele que demora para se exasperar, aquele que tem paciência diante das situações. É daí que vem a ideia de longanimidade, longo ânimo. O interessante é que a palavra longanimidade, ela tem uma certa conotação em seu significado de coragem para resistir. Porque para resistir a provocações, para resistir a difamações, para resistir a calúnias, a injúrias, a insinuações maliciosas contra a nossa vida, nós temos que ter coragem. Às vezes a gente reage por medo. Tem gente que acha que a reação é manifestação de coragem, mas não, é o contrário. Na grande maioria das vezes, a reação é a demonstração do medo. Aí você vai perguntar a alguém assim: por que você aceitou a provocação? Por que você reagiu? Aí a pessoa diz assim: olha, ele falou de mim, o que as outras pessoas vão pensar quando ouvir o que ele está falando? Medo de que a sua reputação seja manchada, medo de que as pessoas não te considerem mais como consideravam antes, medo de não ser aceito de maneira livre e universal nos lugares onde você for, como antes você era, o medo daquilo que a pessoa fez contra mim. Eu tenho medo dos efeitos, e por causa do medo vem a reação. Logo, a longanimidade é uma manifestação de coragem. A longanimidade é uma manifestação do eu enfrentarei o que a calúnia provocar, eu enfrentarei o que a provocação me causar, eu enfrentarei o que a injúria me trouxer, mas enfrentarei sem perder o bom senso, sem perder o controle, sem perder a ética ou a etiqueta. Coragem. Crisóstomo definiu longanimidade de uma maneira linda. Ele disse que longanimidade é ter o poder de vingar-se e não fazê-lo. Olha que coisa linda. Olha que definição fantástica. Crisóstomo, um santo sábio, morreu no ano 407 da era cristã e definiu a longanimidade como o poder de vingar e não fazê-lo. Ou seja, você pode reagir, mas ser longânimo é mesmo podendo não fazê-lo. Vamos ver então a longanimidade à luz das Escrituras, e eu vou distribuir alguns textos aí para quem está munido de Bíblia. Começar aqui com a dona Lucileia, Salmo 86, versículo 15:
Edneia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e aí eu quero os versículos 9 e depois o 15, ok? 2 Pedro 3, 9 e 15. Ednilza, está com a Bíblia aí? Efésios 4, versículos 1 e 2. Jamerson, Colossenses 3, versículo 12. Elaine, Tiago 5, versículo 10. Enquanto você encontra o seu texto, eu imprimi aqui algumas coisas que podem fazer com que você exploda. O contrário de longanimidade, no bom português do nosso Brasil, seria estupim curto. Você já ouviu falar daquele que tem um estupim curto? Então, ou você tem o ânimo longo, ou você tem o estupim curto. Esse é o contrário. Então, para você que tem o estupim curto, talvez você explodiu diante de uma situação dessa. Veja só, a conexão da internet te irrita porque é lenta demais ou vive caindo. Isso não acontece em São Félix, né? Aqui nós temos a melhor qualidade de internet. Deus, já passou raiva com isso? Já ligou para o técnico brigando até? Já mandou uma mensagem desaforada para o WhatsApp dele dizendo: olha, eu estou pagando. Outra coisa, falta tinta na impressora antes de você terminar de imprimir aquele trabalho para a sua escola ou aquele documento que você tem que entregar hoje. Como é que você reage quando a impressora engasga e vem falhando, que não dá nem para ler, a tinta acabou? Outra situação para testar a sua longanimidade: você perdeu o ônibus por uma fração de segundos. Ele passou, você gritou, mas o motorista não ouviu, e agora perdeu o horário. Teste na sua longanimidade. Outro teste: você está enfrentando aquela dolorosa espera na fila do banco e você vê alguém entrando na frente. Como é que você reage a isso? Outra situação: o seu cônjuge, na maioria das vezes é a esposa, se atrasa para um compromisso com horário marcado. Como você reage aos atrasos, né? Precisa olhar não, que o Devani nunca sofreu com isso, né? Outra coisa, como você reage com alguém que é lento para aprender? Você está tentando ensinar algo e a pessoa não aprende, e você chega perto da pessoa e diz assim: mas eu já não te dei o passo a passo disso aqui, por que está errado? Como você reage? Isso testa ou não a sua longanimidade. Outra situação: você está com dificuldades de dormir e o seu vizinho de travesseiro está roncando. Isso testa ou não a sua longanimidade. Você já cutucou, mandou o cara virar de lado. Toda noite eu escuto isso: deita de lado. Mas a pessoa dá aquela viradinha, quando você começa a relaxar, você escuta de novo, ele já virou para a barriga para cima de novo. Outra coisa: você está com pressa e quem te acompanha não consegue andar rápido, é bem devagarinho, e você está com aquela aflição nas pernas e a pessoa não desenvolve a caminhada. Isso testa ou não a sua longanimidade?
Outra situação: você comprou um aparelho e ele não funciona. Outra situação: você pagou por um serviço e ele não é prestado da forma como foi contratado. Eu estou passando por isso. Contratei um serviço e ele não está sendo prestado, e eu estou sendo testado na minha longanimidade. Outra coisa: você pede ajuda a um atendente e ele diz assim: um momento que eu vou estar transferindo sua ligação, e começa no seu ouvido, pananana, aquela musiquinha irritante. Isso testa a sua longanimidade? Em qual dessa situação você já explodiu? Eu fui falando e você já descobriu a sua. Em qual dessa você já explodiu? Ou melhor, Jonas explodiu não, eu estou explodindo. Em qual dessas situações? E por que eu trouxe essas situações? Porque eu quero que você entenda o que é, à luz da palavra de Deus, a longanimidade. E a primeira coisa que você precisa saber está no Salmo 86, versículo 15. Vamos ouvir a leitura? 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. A primeira coisa que você precisa entender é que a longanimidade, ela é parte da natureza de Deus. Olha o que o salmista declara. O salmista declara que Deus é um Deus cheio de paciência, ou seja, Ele é longânimo. No Novo Testamento vai declarar que Ele é longânimo e muito misericordioso. Então, a longanimidade é parte da natureza de Deus. É por isso que o Espírito Santo, Ele nos concede esse fruto, porque esse fruto é parte da natureza divina. Então, é um atributo comunicável de Deus. O que são atributos comunicáveis e incomunicáveis? O atributo incomunicável de Deus é aquele que só Deus possui. Por exemplo, Deus é onipotente. Alguém mais é onipotente? Deus é onipresente. Alguém mais tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Deus é onisciente. Alguém mais tem o poder de conhecer tudo em todo tempo? Então esses são atributos incomunicáveis, ou seja, aquilo que só Deus possui e que Ele não compartilha. Agora, os atributos comunicáveis são aqueles que fazem parte da natureza de Deus e que Deus compartilha conosco, os seus filhos, entre eles a longanimidade. Deus é longânimo. Deus, Ele demora, Ele é lento em irar-se. A Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se, e Ele comunica esse atributo a nós através do Espírito Santo. Ou seja, é possível ser longânimo porque o Espírito Santo de Deus nos faz longânimo. Ou seja, o nosso temperamento é transformado pelo Espírito Santo. Outra série de estudos que, boa da gente trazer para cá. Temperamentos transformados pelo Espírito Santo. Estudar os temperamentos fleumático, colérico, sanguíneo, e trazer desses temperamentos quais são as características marcantes e de como transformá-los à luz da palavra de Deus. O colérico, aquele explosivo, aquele que reage a qualquer situação brigando, ele é transformado quando ele dá
lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele é transformado ao dar liberdade ao Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor molde o meu temperamento, molde os meus pensamentos, mude as minhas atitudes. Senhor, se eu estou errando o alvo, ajuda-me a acertar. Se eu estou errando no comportamento, ajuda-me a acertar. Maridos explosivos se tornam mais longânimos, compreensivos e melhores na sua comunicação, no seu diálogo com as esposas, porque são transformados pelo Espírito Santo. Patrões explosivos que subjugam e que maltratam os seus funcionários se tornam homens compassivos, generosos, piedosos, porque são transformados pelo Espírito Santo. Logo, a longanimidade, ela é atributo, ela é natureza de Deus, e Ele comunica esse atributo a mim e a você, quando nos permitimos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que você precisa saber está em 2ª carta de Pedro. Vamos aí ouvir os versículos 9 e o 15. Aleluias. Então presta atenção. Pedro, ao escrever essa carta, no versículo 9, ele confirma aquilo que o Salmo 86 já havia dito, que a longanimidade é parte da natureza de Deus, e que Ele é longânimo, Ele é paciente. Mas no mesmo capítulo, ele diz também a segunda verdade que precisamos saber. Ele diz que a nossa salvação é fruto da longanimidade de Deus. Então presta atenção, a paciência de Deus produz a nossa salvação, porque nós erramos o tempo todo, nós pecamos o tempo todo, nós falhamos o tempo todo em pensamentos, em desejos, em condutas, em palavras. Assim ou não é na sua vida? É ou não é, irmãos? Erramos o tempo todo, mas Deus, sendo longânimo, sendo paciente, Ele não leva a termo todas as nossas falhas, mas Ele exerce a sua misericórdia para conosco. E por causa dessa paciência, por causa dessa tolerância de Deus, de ir, aceitando com paciência os nossos erros e liberando sobre nós o perdão todas as vezes que o procuramos e confessamos, é dessa paciência de Deus que emana a nossa salvação. Se não fosse Deus longânimo, todos os homens estariam condenados ao inferno. Se Deus fosse do estupim curto, igual muitos de nós costumamos ser, quem seríamos nós? Verdade ou mentira, irmãos? Então nós devemos glorificar a Deus, porque a nossa salvação é fruto desta paciência de Deus para conosco, dessa longanimidade de Deus. Ele tolera, suporta, Ele não concorda, Ele não ama, mas Ele suporta os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, porque Ele nos ama. A terceira coisa que eu quero deixar com você nesta noite está em Efésios 4, os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, em toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns
Então presta atenção na ordem em que as coisas estão colocadas. Primeiro, nós declaramos à luz das Escrituras que longanimidade é parte da natureza de Deus. Ele é longânimo. Aprendemos também que Ele comunica a nós, seus filhos, essa longanimidade. E o termo comunicar, você pode usá-lo aí como compartilhar. Ele compartilha da sua longanimidade conosco, ensinando-nos a sermos longânimos. Aprendemos também que a longanimidade de Deus produz a nossa salvação, porque Ele suporta pacientemente o nosso tropeçar, até que nós nos endireitemos diante dEle. Mas o atributo de Deus que foi comunicado a nós, ele é uma ordem, ele não é uma recomendação, ele não é um conselho, ele é uma ordem, é um imperativo de Deus. No versículo 2 ele vai dizer que o que nós precisamos ser é longânimos, é pacientes, é uma ordem de Deus. Você precisa ser longânimo. E o interessante é que ele vai dizer que nós precisamos ser pacientes, como aí, Ednilza? Suportando. Eu gosto dessa palavra. Quando ele fala que nós, é dever nosso sermos longânimos, suportando, logo você entende o quê? Que se é necessário suportar, é porque vai haver momentos em que será insuportável. Você já lidou com alguém que você diz assim, fulano de tal é insuportável? Você já viveu uma situação que você considere insuportável? Quem nunca viveu? Então o que o Senhor está dizendo é que não é fácil. Ele diz: exerça a sua paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, no casamento isso é exercitado todo dia. A gente tem que suportar, por exemplo, o marido. Eu vou falar aqui porque nós temos alguns solteiros aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa: o dia que você se tornar um esposo, você vai ter que suportar aquilo que é, aos olhos de todo homem, insuportável. Como, por exemplo, uma mulher escolher 10 pares de roupa para decidir entre eles no dia de ir para o culto, no domingo à noite. E o interessante, sabe o que é? É que dos 10 pares que ela tirou do guarda-roupa e atirou feito louca sobre a cama, ela vai com o primeiro par que ela tirou do guarda-roupa. E isso é insuportável. Quer ver outra coisa que para o marido é insuportável? Você vai acompanhar a sua esposa no comércio. Ela precisa comprar um calçado novo, mas ela vai olhar para você e dizer assim: eu preciso pesquisar os preços. Aí você entrou em uma loja, lá tem o calçado com a cor que ela queria, com a altura exata do salto que ela queria, a marca que ela procurava. O calçado é perfeito e o preço é negociável. O vendedor disse: não vai embora não, eu vou te dar um bom desconto. Olha, vem aqui, deixa eu até converso com o meu gerente para melhorar o preço para você. E aí a sua esposa olha para o vendedor e diz: olha, se eu não achar proposta melhor, eu volto. Nós, maridos, teríamos fechado o negócio ali na hora, mas a mulher, mesmo com toda aquela atenção daquele funcionário ali, daquele vendedor, ela ainda quer andar outras lojas, e ela andará mais outras 5, 6, 10 lojas, e quando ela chegar na 10ª loja, estará faltando 5 minutos para o comércio fechar, e ela vai dizer para você assim:
corre, porque eu preciso pegar aquela primeira loja aberta. Fala para mim, é suportável para você isso? Quer ver outra situação? Ela acordou com TPM. Ela olhou para você e te odiou no primeiro horário do dia. Você vai passar a vida inteira casado com ela. E todo mês você vai fazer a mesma pergunta diante do espelho: o que eu fiz? E se você perguntar a ela assim: olha, você está brava comigo, você está explodindo por tudo, pelo amor de Deus, me fala o que eu fiz. Nem ela saberá te responder. Mas ela vai explodir. Ela vai te tratar mal até diante de outras pessoas, porque os hormônios dela estão uma loucura e ela não sabe lidar com isso. Mas você, que não tem nada a ver com a TPM dela, terá que suportar toda a explosão, todo o mau humor e os maus tratos que vierem dela. E aí? O que o Senhor está dizendo é: suporte. E suporte de que forma? É uma ordem. Por que vocês acham que em Efésios 5 a ordem de Deus para o marido é, querido, presta atenção, e é válido trazer isso ao seu entendimento, porque a maioria dos homens pensam que ser um bom marido é não deixar faltar nada dentro de casa. A maioria dos homens pensam isso. Não, um bom marido é aquele que deixa a despensa cheia, a geladeira cheia, está tudo certinho, as contas estão pagas, água, luz, tem energia, tem internet, tem água, tem comida, tem iogurte, tem tudo dentro de casa. Então eu sou um excelente marido. A maioria dos homens pensam que isso é ser. Mas aí Efésios 5 diz ao marido assim: marido, seja um bom provedor para a sua esposa. É isso que está escrito lá. Maridos, amai as vossas, amai vossas mulheres, da mesma forma como Cristo amou. Gente, quando ele diz amai as vossas mulheres, eu até gosto disso, mas quando ele diz ame do mesmo jeito que Cristo amou a igreja, me aborreceu na hora esse texto. Porque Cristo amou a igreja, sendo a igreja absurdamente rebelde. Cristo amou a igreja, e a palavra de Deus diz que Ele nos amou quando todos nós estávamos ainda perdidos em nossos delitos e pecados. É lá que Ele nos amou, é de lá que Ele nos comprou. A igreja foi amada na sua pior versão, ela foi amada por Cristo. Então o que o Senhor está dizendo é: marido, ame a sua esposa no dia em que ela for a pior versão. Isso é longanimidade. E eu trouxe aqui o exemplo do casamento, e você sinta-se em liberdade para obedecer a ordem de Cristo e dilatar isso para todo o contexto da vida. Ame aquele que trabalha com você, até no dia em que ele for a pior versão de patrão, a pior versão de empregado, a pior versão de colega de trabalho. Ame-o. Longanimidade é uma ordem de Cristo a nós, mas não é só uma ordem, vai além disso. Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos a vós todos. O que diz o 13, por favor? Aproveita que está aberto aí.
não é só uma ordem, é um testemunho, é um modelo a ser seguido. Você tem que ser longânimo como Cristo é. Você tem que ser longânimo para alcançar, para contagiar, para transformar o ambiente onde você está. E isso é óbvio. Um pai explosivo formará filhos de que maneira? Salvo se a mãe for longânima e tornar-se influente na vida dos filhos. Uma mãe colérica, ela vai formar filhas coléricas. Quando eu era ainda solteiro, alguns dias atrás, um amigo meu falou comigo assim: olha, quando você está interessado em alguém, está namorando alguém? Eu disse: não, estou só. Ele disse: olha, quando você conhecer alguém e se apaixonar por essa moça, eu vou te dar um conselho. Antes de assumir um compromisso com a moça, conheça a mãe da moça. Eu falei: por quê? Ele falou: eu vou te dar 3 motivos para você conhecer a mãe da moça. A moça pesa 40 quilos, magrinha, corpinho todo no lugarzinho. Você conhece a mãe dela pesa 90 quilos. Depois dos 40 anos, inevitavelmente, aquela moça vai pesar 90 quilos. Ela tem o DNA da mãe. Então conheça a mãe. Porque se você não gosta de mulher gorda, não casa com ela não. A magrinha de hoje é a gorda de amanhã. Eu fui conhecer minha sogra. Falei: opa, bom sinal. Segunda coisa, se nos poucos minutos que você conhecer a sua candidata à sogra, ela de alguma forma falar alto, gritar, explodir, não casa não, porque a filha vai falar alto, vai gritar, vai explodir do mesmo jeito. É modelo. Um dia, eu e a minha esposa estávamos em um dilema terrível, porque discutíamos sobre algo que eu não concordava com a postura dela e ela não concordava com a minha. Então nós começamos a conversar com aquilo, e no meio da conversa ela olhou para mim e falou: ó, vamos encerrar esse assunto, porque não dá para discutir com você. Eu falei: o que eu estou fazendo de errado? Ela disse: você tem argumento para tudo, eu sempre perco a discussão, não dá. Irmãos, os meus filhos saíram argumentativos, feito o pai. Modelo. O que o Senhor Jesus está nos orientando é: quando você aprende, quando você recebe do Espírito Santo esta qualidade de longânimo, você vai ensinar na prática as pessoas que estão à sua volta a serem longânimos como você, e assim você glorificará a Deus e ensinará outros também a glorificarem ao Senhor. E por fim, Tiago 5, versículo 10, texto com o qual nós vamos encerrar. Então, irmãos, a primeira coisa que ele vai dizer é: tomai por... Não foi isso que eu disse a vocês agora, não? Que a longanimidade é um modelo a ser seguido. Irmãos, tomem por modelo a longanimidade dos profetas. Ou seja,
faça do mesmo jeito que eles fizeram, porque eles fizeram o que é certo. Então siga esse modelo, mas não apenas siga esse modelo. Mas coloquem em sua consciência de que esse modelo é necessário à sua vida. O versículo 11 do mesmo texto diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Longanimidade. Tendes ouvido da paciência de Jó. Longanimidade. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Irmãos, eu quero concluir com a carta de Tiago, deixando bem claro o seguinte: a longanimidade, ela é parte da natureza de Deus. A longanimidade é comunicada a nós pelo Espírito Santo de Deus. A longanimidade é a razão pela qual Deus nos salva. Então nós somos fruto, a nossa salvação é fruto da longanimidade de Deus. A longanimidade, segundo Efésios, é uma ordem de Deus a nós, ou seja, nós temos por obrigação, como servos do Senhor, a ordem de sermos longânimos. A longanimidade torna-se modelo a ser seguido. E por fim, a longanimidade é necessária na sua vida para suportar os sofrimentos. Aí ele traz Jó como modelo de sofrimento e vitória. Aquele que é explosivo, intolerante, pavio curto, ele se perde no meio do sofrimento, e ele perde as pessoas à sua volta no meio do sofrimento. Casamentos são destruídos porque na hora de enfrentarem a calamidade se ferem por falta de longanimidade. Famílias são diluídas no meio da calamidade porque não sabem enfrentar as intempéries da vida com longanimidade. Aquele que não é longânimo é explosivo. Aquele que não é paciente é imediatista. Logo, o explosivo imediatista, ele vai ferir tudo e todos ao seu redor, buscando apenas os seus próprios interesses. E Tiago então orienta na sua carta: sejam longânimos para suportarem o sofrimento. Siga o modelo dos apóstolos que suportaram a perseguição, a dispersão da igreja, mas não deram mau testemunho, não desistiram no caminho. Siga o modelo de Jó, que suportou todo o sofrimento, a perda de todos os seus bens, a perda de todos os seus filhos, a intolerância da sua própria esposa e o fim da sua própria saúde, mas suportou em oração, sendo longânimo. Ele suportou a afronta dos seus próprios amigos, o abandono da sua própria família, mas suportou em oração, sem explodir, sem agredir, sem ferir. Ele venceu. Ele tornou-se modelo. Suporte. Tenha coragem para suportar a calúnia, tenha coragem para suportar a crítica, tenha coragem para enfrentar os desafios. E lembre-se, longanimidade é poder vingar-se e não fazê-lo. Então, ainda que você tenha coragem para reagir, seja ainda mais corajoso para manter-se sensato. Que o Senhor possa
dessa maneira edificá-los na palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar então o nosso culto nesta noite. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Pai, por mais essa oportunidade que tivemos de compartilhar da tua palavra, e que esta palavra seja, ó Deus, fonte de edificação para as nossas vidas. Ó Deus, quantas vezes nós fomos explosivos e demos mau exemplo dentro do nosso lar, no nosso convívio social. Quantas vezes nós demos mau testemunho publicamente como servos do Senhor. Ó Senhor, quantas vezes os teus servos, o povo do teu pastoreio explode, causa escândalos, causa situações desagradáveis no meio da sociedade, em departamentos públicos. Quantas vezes nós levamos um péssimo testemunho da nossa cristandade àqueles que ainda não te conhecem, porque não temos o nosso temperamento transformado pelo Espírito Santo, porque não exercitamos o fruto do Espírito, que é longanimidade. Senhor, tenha misericórdia de nós como teus servos. Molda o nosso temperamento, transforma a nossa conduta, para que sejamos de fato modelo a ser seguido, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Cristo Jesus.